Opa! Deixa eu me ajeitar aqui, que a gente vai começar mais um vídeo, rapaziada. Hoje vamos de GSAP novamente, tá? Eu vi que é um assunto que muita gente gostou, deixa eu até remover aqui meu headphone aqui. E é um assunto que eu vi que muita gente gostou. Então hoje eu vou trazer mais um vídeo de GSAP. Se liguem nesse efeito aqui de GSAP, ó. Tô descendo e as coisas estão aparecendo. É um efeito super legal. Talvez você que tem mais experiência pode estar pensando, pô, isso daí tem no Elementor, mas tem uma coisa que não tem no Elementor. Ó esse efeito aqui, ó, eu tô descendo, ele tá aparecendo. Quando eu volto, as coisas somem. E isso não tem no Elementor nativo. Se você testar aí agora, não tem no Elementor nativo. Ó, eu tô subindo, as coisas estão sumindo. Eu tô aqui descendo novamente, as coisas estão aparecendo. Eu vou ensinar esse efeito e um outro também parecido para você deixar a sua página muito mais profissional e interessante para apresentar seu trabalho, tá bom? Então fica aqui comigo e bora pro vídeo sem enrolação. Bom, já estamos aqui no nosso editor, dentro da página aqui, no nosso WordPress, no nosso Elementor, e não tem efeito nenhum. E a gente vai trazer esse efeito para ficar mais interessante essa página aqui. Inclusive, essa página aqui, ela e outras estão disponíveis no Pack Elementor Rápido, primeiro link da descrição. Conheça o pack que está ajudando muita gente a minimizar o tempo de construção de página para entrega dos seus trabalhos para os clientes ou para utilização própria. Então, como que a gente faz esse efeito aí com o GSAP? A primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar o widget de HTML para poder liberar a função do GSAP aqui. Então, deixa eu adicionar ele aqui. Beleza, widget adicionado. E aí a gente tem que escrever uma linha de código aqui, bem tranquila, tá? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu aumentar isso daqui. E a gente vai começar a escrever essa linha de código juntos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer a biblioteca GSAP para dentro do nosso Elementor aqui. Como é que a gente faz isso? É com código, tá? O GSAP, para quem não sabe, basicamente é uma biblioteca JavaScript que já tem diversos efeitos prontos lá e você simplesmente copia os efeitos de lá e eles se aplicam dentro da sua página, tá? De forma resumida é isso. E aí, para você trazer a biblioteca GSAP, você tem que fazer este código aqui, escrever esse seguinte código, tá? Então percebam que aqui ele tem o GSAP escrito, a gente trouxe a biblioteca GSAP e dentro da biblioteca GSAP a gente já trouxe um efeito aqui que é o Scroll Trigger, que para que ele serve? O Scroll Trigger nada mais é do que vincular uma animação ao scroll. Então, conforme eu vou descendo, vocês viram no começo do vídeo que eu descia, os efeitos iriam aparecendo. Eu subia, os efeitos iam sumindo, porque ele está vinculado ao scroll, tá? Então a gente precisa trazer essas duas bibliotecas para dentro aqui do nosso código. E agora a gente pode fazer o script. Então vamos abrir aqui a tag script, beleza, dei enter. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é registrar esse scroll trigger, porque trazendo ele aqui a gente só fala pro nosso código aqui, ó. A gente trouxe a biblioteca aqui, qualquer momento que eu for usar a biblioteca já tá aí, só que eu não estou utilizando se eu não mostrar pro código que eu quero utilizar ela. Então vamos digitar aqui GSAP, que é o código aqui de abertura do GSAP mesmo. Vamos colocar aqui um register plugin, abrir um parênteses e escrever aqui scroll trigger. Beleza? Aqui a gente já falou para o script que a gente vai usar o scroll trigger. Então, vamos continuar aqui o nosso código. Agora a gente vai adicionar as constantes aqui, as classes que vão ativar esse efeito, tá bom? Então vamos colocar aqui um const de constante, né? Scrolls, que é da onde, tipo, qual classe que vai ativar esse efeito de scroll? Aí a gente usa o document.query selector para ele identificar, isso daqui é a abertura de identificação de classe. E aí vamos colocar aqui um scroll right, vírgula, scroll left, vírgula, scroll top, vírgula, scroll bottom, que são as classes que a gente tem. E aí percebam que eu coloquei um ponto aqui na primeira classe, eu tenho que adicionar esse ponto, porque se você já está um pouquinho mais habituado, você sabe que para manipular a classe no Elementor, você precisa desse ponto aqui, tá? E aí a gente pode fechar isso daqui, beleza.
E agora a gente vai definir os momentos que vão acontecer esse efeito. Então percebam, a gente primeiro mostrou aqui para o código que a gente quer utilizar essa biblioteca scrollTrigger, depois a gente falou quais classes vão ativar esse efeito, e agora a gente vai falar em que momento o efeito começa. O que tem que acontecer na tela para o efeito começar. E aí é bem tranquilo também. A gente vai definir aqui os scrolls, novamente com o for each aqui. A gente abre uma chave, digita scroll, faz esse efeito aqui, que esse efeito ele significa que tudo que vier depois vai estar dentro dessa primeira linha aqui de código que a gente fez. Dá um espaço, abre uma chave assim e aperta Enter. Aqui a gente vai começar a definir as opções, tá? Então vamos colocar aqui o scrollTrigger.create. A gente abre uma chave aqui novamente. Vamos abrir aqui outra chave dessa aqui. Eu tô falando chave para não ter problema de eu falar o nome errado, tá? Que é parênteses e chave, né? Se eu não me engano. Acho que seja esse nome mesmo. E aí a gente vai colocar o trigger, que o trigger nada mais é o que? O gatilho. Qual que vai ser o gatilho? No caso, o scroll. Então o scroll da página vai ser meu gatilho. Eu posso colocar o end trigger, que é o final do efeito, no próprio corpo da página, então body. Por quê? Na página inteira o efeito vai começar e terminar, entendeu? Então é isso que a gente precisa falar para o código aqui, porque percebam, o efeito ele começa lá, vocês viram, o efeito começa em um elemento e ele termina naquele elemento, começa em outro elemento, termina em outro elemento, então o começo e o fim dele vai ser o próprio corpo da página, o próprio corpo do elemento, tá? E aí o start, a gente coloca top 80%, porque o começo vai começar em 80% da página, que seria mais ou menos aqui, vamos dizer assim. E aí, depois a gente coloca um toggle class e a gente cria uma nova classe aqui ativo, tá? E aí esse toggle class é para a gente definir o que vai mudar. A gente definiu aonde vai começar, agora a gente definiu o que vai mudar no efeito, e conforme eu for fazendo, vocês vão entendendo, tá? A gente fica falando assim, mas vocês vão entendendo. E aí, basicamente, o código tá pronto, tá? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir essas classes aqui que a gente criou, e essa nova classe aqui que a gente criou também. Então, vamos em avançado, custom CSS, tudo dentro do HTML. Eu não saí do HTML ainda, tá? E aqui a gente vai começar a definir. Então, vamos lá. Scroll right, que é o primeiro lá, a gente vai deixar um opacity 0, transição de 0.5 segundos, transform, translate, e aqui é da onde ele vai vir, né? Então 30px 0. O que significa esse 30px 0? Aqui tá o eixo... Deixa eu só não falar bobeira aqui, vamos colocar plano cartesiano aqui, para eu não falar bobeira para vocês. Então vamos abrir aqui o plano cartesiano. O y é de cima para baixo, x da esquerda para a direita. Então aqui, esse primeiro elemento aqui é da esquerda para a direita. Se eu colocar positivo, ele vai para a direita, negativo para a esquerda. E aqui é o y, né? Para cima e para baixo. Positivo para cima, para baixo, negativo, tá? Então basicamente é isso. Então aqui é o momento que ele vai começar. Ele vai começar assim. Ele vai começar com opacidade 0, o elemento invisível. E aquela classe ativo que a gente criou aqui, mas não definiu ainda, ela que vai ativar o elemento, tá? Então, a gente vai fazer isso, deixa eu já repetir aqui 4 vezes, porque é cima, baixo, esquerda, direita e tal, né? E aí aqui, vamos colocar left, aí a gente só tem que deixar negativo aqui, né? Left aqui negativo. Aqui a gente vai colocar um top. E aí vamos zerar aqui. E aqui 30px. E a gente vai colocar aqui um bottom. Bottom. E aí aqui um 0. E 30px. Tá? Deixa eu só ver aqui se tá certinho. Scroll bottom. Aqui é negativo. E aí, por fim, falta a gente editar aquela classe ativo que a gente criou aqui. Percebam que os elementos todos sumiram. Claro, todos eles aqui, eles já estão com a classe, porque eu já tinha adicionado. Porém, eu vou remover a classe aqui, só para ficar bem claro esse exemplo aqui, esse tutorial. Eu vou remover a classe de todos aqui.
E aí, esses elementos aqui não vão ter a classe para vocês conseguirem entender como que faz para gente controlar esse efeito, tá? Mas percebam que todos os efeitos que tem a classe, eles estão sem visualização, né? Na hora que eu removo aqui a classe, eles aparecem. Por quê? Porque a classe lá a gente definiu todas com opacidade zero. Então vamos voltar lá para o HTML, ó. Aqui todas as classes estão com opacidade zero. Porém, a gente precisa mexer nessa classe ativo para quando o efeito ativar, ele mostrar os elementos. E aí como é que a gente faz? A gente coloca um ponto aqui também, ativo, e vamos definir aqui, ó, opacidade 1, quando os efeitos estiverem ativo, transição também 0,5 segundos, para não ficar uma transição travada, e o transform, que no caso ali, percebam que todos é menos 30, 30, a gente vai deixar ele com 0. Ou seja, o efeito ativo é todos os elementos visíveis e na posição inicial deles. Então vamos clicar aqui em atualizar, vamos visualizar. Ó, se eu for descendo aqui, vocês vão ver que o efeito aqui está acontecendo, porque esses daqui já tem a classe pronta. E esses daqui não estão acontecendo nada, porque eu removi a classe deles. E como é que a gente faz? Vamos voltar lá na caixa aqui de imagem. Vamos diminuir aqui. Aqui vamos editar a caixa. Card serviço, que é a classe que já tem aqui para o efeito que eu fiz. Eu vou dar um espaço e aí eu vou colocar aqui o scroll bottom, por exemplo. Ou left poderia ser, ou top, ou right. Aqui eu escolho da forma que eu quiser. Porém, eu vou colocar bottom mesmo. E aí eu vou copiar e vou colar essa classe aqui para todos, tá? Então, vamos colando aqui, classe por classe. Vamos fazendo aqui, ó. Beleza. Vamos clicar aqui em atualizar. E aí percebam que agora ele está acontecendo o efeito, né? Eu subo, ele aparece de um jeito, ó, aparece de outro, tal. Beleza. E qual que é a segunda versão desse efeito? Gostou desse efeito aqui? Já utiliza dessa forma, ó. Os efeitos aqui vão aparecendo, ó como que fica bem legal isso daqui, dá uma outra cara pro projeto. Porém, tem uma outra forma da gente fazer isso. A gente pode vincular isso ao scroll, por exemplo. Desci um pouquinho, ele aparece um pouquinho. Desci mais um pouquinho, aparece mais um pouquinho. E aí, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer aqui juntos, tá? Para fazer esse segundo efeito, a gente não precisa dessas classes. Vamos remover elas. A gente só vai editar no código, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Para a gente fazer o efeito, a gente deixa essas duas bibliotecas aqui disponíveis. E até a constante aqui a gente deixa tudo igual. Porém, daqui para baixo a gente vai fazer novamente. Então aqui o que muda? Eu vou colocar aqui o for each. A gente vai mudar a forma que ele vai salvar o efeito. Então vamos colocar assim. Colocar uma chave aqui, a gente abre aqui assim. E aí a gente começa a fazer o efeito aqui, tá? Então gsap.from. E aí aqui o efeito vai ser vinculado direto no scroll, tá? E aí por isso que a gente faz dessa forma. E aí vamos começar a colocar aqui, ó, opacity 0 para opacity 0 para todos os efeitos começarem no 0. Filtro, a gente vai colocar um filtro aqui para ele dar um efeitinho diferenciado aqui, vocês já vão ver como é que funciona. Então vamos colocar aqui 10px, tá? Perfeito. Sempre lembrem de colocar essa vírgula no final para não dar problema no código. O Y é onde o efeito vai se iniciar, então vamos colocar em 30 aqui, que é uma medida padrão. Você pode ir testando, trocando aqui, mas a gente deixa 30, que é uma medida padrão, vamos dizer assim. E aí a gente coloca aqui o scroll trigger e agora a gente vai definir os efeitos o efeito ali acontecendo, né? Então vamos colocar aqui trigger, que é o scroll, né? O gatilho é o scroll. O start vai ser aqui top 80% também. O final a gente vai colocar, porém não teria necessidade também. Então top 20%. E o scrub a gente vai colocar true, que é ele realmente se vincular ao scroll, tá? E aí aqui a gente só fecha essa classe aqui, fecha aqui e aí o efeito já tá pronto. Beleza, galera. Na hora que eu terminei o código aqui, eu cliquei em atualizar e cliquei em visualizar.
E aí não funcionou. E aí eu vi o porquê. Eu acabei de falar para vocês não esquecerem da vírgula e eu fui esqueci. Então a vírgula aqui agora tá certa, cliquem aqui em atualizar. E aí, ó, percebam que o efeito se vinculou ao scroll, ó. Desci um pouquinho, ele aparece, ó, o filtro, o blur que a gente colocou, filter blur, ó, percebam como que ele aparece, ó. E ele aparece assim dessa forma mais devagar, né? Mais devagar assim, mas talvez seja um efeito que te agrada. Eu gosto dele, mas depende da página. Uma página de contabilidade eu não adicionaria assim, tá? Porque página de contabilidade pensa no público, é um público que não seria interessante demorar de ver as informações, seria mais interessante ele, bum, já aparecer todas as informações aqui, porque às vezes a pessoa desse tipo de público vai abrir assim, ó, vai ver que tá um pouco embaçado, vai falar, ué, o site tá com problema. E sendo que é um efeito. Eu deixaria num site destinado a um público mais jovem, tá? Pra dar um efeito mais legal. Porém, basicamente é isso. E aí, claro, não posso deixar na mão quem faz parte do Pack Elementor Rápido. Tô aqui no meu Pack Elementor Rápido, que tem diversas páginas prontas, ó, diversas páginas prontas, inclusive a que a gente fez no projeto agora, tem diversos códigos, diversas dobras prontas para você construir a página da forma que você quiser. Eu vou clicar aqui em códigos, vou vir aqui em essencial e vou duplicar essa daqui e aí eu vou colocar scroll. Não, efeito de entrada, isso. E aí eu vou pegar os códigos aqui. Então, para quem tem acesso ao Pack Elementor Rápido, primeiro link na descrição, vai ter acesso a todos esses códigos aqui de forma facilitada, tá? Fechou, rapaziada? Esse efeito fica super bacana e espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou, deixa o like, deixa um comentário e tamo junto. Até a próxima. Valeu!